compartilhar com você o texto da Palavra de Deus, que se encontra em Marcos capítulo 10, verso 51, que nos diz assim: E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Amém? Quero falar com você nesta oportunidade sobre vencendo dificuldades. Dificuldade, segundo o dicionário, significa aquilo que não é fácil, que é difícil, penoso, árduo, complicado. E você há de convir comigo que todos nós temos dificuldade, independente da idade, da raça, do credo, do sexo, da posição social, do nível intelectual. Todos nós enfrentamos dificuldades. As dificuldades, elas têm um impacto tremendo sobre as nossas vidas. Elas podem tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, nos paralisar e até nos levar a desistir de lutar em prol da nossa bênção, da nossa vitória. Diante disso, como vencer as dificuldades? A primeira lição que eu quero compartilhar com você desse episódio do encontro de Jesus com Bartimeu é que você deve priorizar a causa. No versículo de número 51, o texto diz assim: Jesus então parou, mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Nós precisamos entender a pergunta de Jesus, porque uma leitura rápida pode te sugerir que você, mas por que Jesus fez uma pergunta sobre o que ele queria que Jesus fizesse para ele se ele era cego? Mas na verdade, o problema dele não era só a cegueira. A cegueira era um problema, mas através da cegueira outros problemas acarretavam sobre a vida de Bartimeu. Vamos imaginar, talvez ele não pudesse ter uma convivência boa com a sua família, talvez não pudesse pensar no futuro, talvez não pudesse planejar nada na sua vida, então dificuldade de se locomover, então uma série de dificuldades que ele enfrentava, pobreza, e o texto diz que ele era mendigo, então extremamente pobre. E Jesus estava ali, quando Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Jesus estava ali se apresentando, se prontificando a ajudá-lo, mas era necessário que Bartimeu dissesse qual era a sua prioridade. Diante de tantos problemas que ele tinha, qual era a sua prioridade? Qual era a sua dificuldade? Eu creio que nós, muitas das vezes, perdemos grandes oportunidades na vida porque nós não priorizamos aquelas coisas que são mais importantes ou a mais importante. Jesus certa vez falou em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é por acaso que Jesus disse: buscai primeiro, em primeiro lugar, primeiramente. Então Deus precisa ser prioridade número 1 nas nossas vidas, porque senão nós vamos deixar Deus sempre num segundo plano da nossa vida. Então, diante disso, Jesus perguntou a Bartimeu: O que queres que eu te faça? Então Bartimeu, diante de tantas dificuldades, ele priorizou uma: que eu volte a ver. Esse era o problema de Bartimeu. Amados, toda dificuldade tem uma origem. Então descubra qual é a origem, foque nela. Qual é a causa da sua dificuldade? Qual é a origem da sua dificuldade, desse problema que você está enfrentando, está passando? O que tem causado todas essas dificuldades na sua vida? Foque nela. Segunda coisa que nós podemos fazer para vencer a dificuldade: não perder as oportunidades. Nos versos 47 e 48 desse mesmo capítulo, diz assim: Quando viu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus quer nos abençoar. Faz parte da vontade de Deus, do caráter de Deus, nos abençoar. Mas nós precisamos demonstrar que queremos isso.
Será que queremos realmente as bênçãos de Deus? Queremos o Senhor da bênção, juntamente com as bênçãos dele sobre as nossas vidas? Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. O que significa fazer a nossa parte? Significa orar, clamar, como Bartimeu clamou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que Jesus foi passando por ele. Então dava a impressão que a voz de Bartimeu estava se silenciando cada vez mais distante. Mas a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Então clame. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e clamou a Deus que tivesse misericórdia desse problema, dessa dificuldade que você está passando? Leia a Bíblia sobre o assunto específico. Você detectou o problema, a origem, a causa. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Busque na palavra de Deus. Busque a ajuda de pessoas maduras na fé. Então, seja sábio quando você procurar alguém para te orientar, para te aconselhar. Tenha atitude, porque tem gente que fica acomodada, só chorando pelo canto, só reclamando, só murmurando e não toma uma atitude. Olha só o que diz os versos 49 a 50. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu lançou a sua capa quando viu que Jesus iria ouvi-lo e deu um salto, ele deu um pulo e saiu em direção ao Senhor Jesus. Amados, Bartimeu nos ensina que ele teve humildade para reconhecer que precisava de ajuda. Quantas vezes o orgulho nos impede de buscar ajuda, de reconhecer que precisamos de ajuda, de socorro? Ele teve fé para clamar o socorro do Senhor. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. As pessoas tentavam impedi-lo, mas ele venceu a oposição e gritava ainda mais. Ele teve disposição para clamar e ir ao encontro de Jesus. Você está com dificuldade em alguma área da sua vida? Na área pessoal, autoestima baixa, tristeza, abatimento, problemas na área profissional, problemas na área do seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, dificuldade no relacionamento profissional, ou talvez você esteja vivendo agora desempregado, ou mesmo empregado, mas com redução de salário nesse tempo de pandemia, receita pequena na sua empresa. Enfim, qual é a sua dificuldade? Coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Faça como Bartimeu. Diga para o Senhor qual é a sua dificuldade. Porque às vezes, amados, há pessoas que oram, dizem assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais são os seus pecados que você quer que Deus o perdoe? Senhor, eu já ouvi oração: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Primeiro, que ninguém tem uma multidão de pecados, mas você precisa enumerar. É a mesma coisa se você orar pedindo a Deus um carro. Mas que carro você quer? Talvez você está pedindo um carro de luxo, de primeira linha, mas você não define qual é o carro. Se Deus te der um Fusca, você vai aceitar? Então você precisa dizer: Senhor, eu quero este carro, me ajude a adquirir este carro, comprar este carro, me ajude a comprar a minha casa. Enfim, você precisa dizer qual é a sua dificuldade, qual é o seu sonho, qual é o seu alvo, qual é a sua meta. Vença os obstáculos. Nós estamos rodeados de profetas do caos, profetas da mentira, da falsidade, que vão nos desencorajar, que vão tentar atrapalhar o nosso crescimento espiritual, a nossa aproximação de Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Há muitas coisas à nossa volta acontecendo. O diabo realmente não se satisfaz com alguém que busca Deus. Mas você precisa vencer qualquer que seja a sua dificuldade e buscar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que as tuas mãos poderosas, misericordiosas,
abençoadoras esteja sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. A mão, ó Deus, que acalenta aquele que está triste, abatido, chorando por uma derrota, por um fracasso, por uma grande dificuldade. A mão poderosa que levanta aquele que está caído, falhou, desobedeceu, mas o Senhor tem poder para levantar. O cair é do homem, mas o levantar pertence ao Senhor. A mão poderosa que cura o que está enfermo. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre cada pessoa. A mão poderosa que abre portas que ninguém pode fechar. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Põe as tuas mãos sobre essa casa, sobre esta família, sobre esta empresa, sobre esse empreendimento. Dê vitória aos teus filhos, Pai. Confirma a tua vontade, o teu querer na vida de cada pessoa. Continue com as tuas mãos poderosas estendidas sobre a nossa nação. Tem misericórdia da nossa nação. Liberte e salve esta nação. Cure esta nação. Nos liberte, ó Pai, deste espírito de enfermidade chamado Covid-19. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre as cidades brasileiras, que agora começam a esquecer todo o problema da pandemia para se voltar para uma campanha municipal. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas cidades, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. É o nosso desejo, é a nossa oração, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.